Capa, Nécio discursando aos porcos e gansos. Gravura de Albrecht D. maiúsculo com trema RR, símbolo de copyright, Olavo de Carvalho, 1997. Direitos reservados. Proibida a reprodução por quaisquer meios sem a autorização expressa do autor, que não pretende dá-la de maneira alguma. Primeira edição, agosto de 1996. Segunda edição, revista e piorada, outubro de 1996. Terceira edição, revista, piorada e insuportavelmente aumentada, fevereiro de 1997. Quarta edição, tão ruim quanto as anteriores, abril de 1997. Quinta edição, ID, novembro de 1997. Sexta edição, ID, fevereiro de 1998. Sétima edição, de bolso, janeiro de 1999. Obras de Olavo de Carvalho. Astros e Símbolos. São Paulo, Nova Estela, 1985. Símbolos e mitos no filme O Silêncio dos Inocentes. Rio, Iau e Estela Caymmi, 1993. Os gêneros literários. Seus fundamentos metafísicos. Rio, Iau e Estela Caymmi, 1993. O caráter como forma pura da personalidade. Rio, Astrocientia Editora, 1993. A Nova Era e a Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antônio Gramsci. Rio, Iau e Estela Caymmi, 1994. Primeira ed. Fevereiro. Segunda ed. Agosto. O Jardim das Aflições, de Epicuro. A Ressurreição de César. Ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil. Rio, de Adorim, 1995. Aristóteles em Nova Perspectiva. Introdução à Teoria dos Quatro Discursos. Rio, Top Books, 1996. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Comentários à Dialética Erística de Arthur Schopenhauer. Rio, Top Books, 1997. O Futuro do Pensamento Brasileiro. Estudo sobre o nosso lugar no mundo. Rio, Faculdade da Cidade Editora, 1997. Segunda ed. 1998. A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, e, logo atrás dela, Os Filhos da PUC, O Imbecil Coletivo e, Rio, Top Books, 1998. A sair brevemente. O Imbecil Juvenil, ou, A Educação do Pequenino Intelectual, O Imbecil Coletivo Vol. E, os volumes marcados com estão esgotados. A meus filhos. Heloísa, Luiz, Thales, Davi, Maria Inês, Percival, Leila Maria, Pedro. E a memória de Paulo Francis. Everybody Rap. Uiuito é o it de Chapirro 2 Ncagrei Camins la colère des imbéciles remplit le monde. Georges Bernanos de Coi Sagitil, em effet, sinon da racher la langue aux imbéciles, aux redoutables et définitifs idiotes de ce siècle, comme saint Jérôme réduisit au silence les pélagiens ou lucifériens de san tempes. LEONBLOY. Formulário padrão. Para a redação de críticas ao imbecil coletivo. Preencha, destaque e envie ao editor do seu suplemento cultural 1. Nestes dias de progresso velocíssimo, ninguém tem mais tempo para nada, e não é justo exigir, de pessoas atarefadas como os intelectuais brasileiros, que leiam este volumoso livro só para depois redigirem 15 ou 20 linhas que todo mundo já sabe de antemão o que vão dizer. Por esta razão, forneço aqui este formulário, onde essas amáveis criaturas poderão escolher, conforme o estado de seus respectivos fígados, as frases mais apropriadas a descrever o que sentem da obra e do autor. Autor destea, metralhadora giratória, mistifório reacionário, escandalosa polêmica, pretende implodir a cultura brasileira, destruir reputações ilibadas, expelir seu excesso de bile. É um sujeito cheio de ressentimento e inveja, incompreensão dos caracteres específicos da cultura brasileira, maquiavelismo autopromocional. Torna-se evidente que a mentalidade desse autor é neurótica, autoritária e prepotente, nostálgica da Idade Média. Ele está manifestamente desatualizado com a bibliografia mais recente, em descompasso com a história, fora de si. No fundo, ele nos parece movido por desejos sexuais recalcados, ambições políticas sórdidas, interesses de empresas multinacionais.
O imbecil coletivo. Nota à quarta edição. Nota prévia à terceira edição. Adendo. Nota à segunda edição. Manual do usuário. Prólogo do prólogo. Prólogo da América para o mundo. Armadilha relativista. Rorty e os animais. Nota sobre Charles S. Peirce. O imbecil coletivo. Christopher Last. A nova elite e as velhas massas. Méritos da incultura. A dívida dos faraós. Os intelectuais nunca têm culpa. A ciência das galinhas pretas. Unanimidade suspeita. Pensando no Brasil momentos antes de falar de Aristóteles. A polêmica Tolentino Campos. Bandidos e letrados. A democracia das ONGs e a ditadura do marketing. Go. Uma nova apologia do imbecil coletivo contra os intelocratas. Filosofia uspiana. Ou Tremeliques de Mle. Rigor. Dinheiro é cultura. Ou todo igual à superioridade moral das esquerdas. Ou o rabo e o cachorro. Drogas de argumentos. Judaísmo e preconceito. Comparações de comparato. Ideias vegetais. Estímulo e resposta. Nacionalismo e demência. Todo o poder aos PhDs. Os intelectuais e a ética. Mentiras. Gays. Carmencita adormecida. Intelectrujões. O cisco e a trave. Ética da indignação. Fanatismo sem nome. Imprensa e cultura. Ou imprensando a cultura. A imitação da literatura. Devotos e omissos. Carta a Oxford. Grado. Razões históricas de um equívoco. Os VIPs e as diferenças. Um genuíno homem de esquerda. Apêndices. Ética do intelectual brasileiro. Ou como tornar-se uma pessoa maravilhosa. Prêmio Imbecil Coletivo 1995. Postscriptum. Suplemento. O Franco Atirador. Sobre Frederick Jameson. Críticos de orelhas e críticas de orelhada. Arrependimento moral e arrependimento político. Racismo e censura mental. Resposta a Emir Sader. Prêmio maior. Ventre. Maior clareza não poderia haver no contraste de um poder psíquico e de um poder material. Behemoth é o peso maciço da necessidade natural. Leviatã é a infranatureza diabólica, invisível sob as águas. O mundo psíquico, que agita com a língua. O sentido que Blake registra nessas figuras não é uma interpretação, na acepção negativa que Susan Sontag dá a esta palavra, é, como deve ser toda boa leitura de texto sacro, a tradução direta de um simbolismo universal. Para Blake, embora Behemoth represente o conjunto das forças obedientes a Deus, e Leviatã o espírito de negação e rebelião, ambos são igualmente monstros, forças cósmicas desproporcionalmente superiores ao homem, que movem combate uma a outra no cenário do mundo, mas também dentro da alma humana. No entanto, não é ao homem, nem a Behemoth, que cabe subjugar o Leviatã. Só o próprio Deus pode fazê-lo. A iconografia cristã mostra Jesus como o pescador que puxa o Leviatã para fora das águas, prendendo sua língua com um anzol. Quando, porém, o homem se furta ao combate interior, renegando a ajuda do Cristo, então se desencadeia a luta destrutiva entre a natureza e as forças rebeldes antinaturais, ou infranaturais. A luta transfere-se da esfera espiritual e interior para o cenário exterior da história. É assim que a gravura de Blake, inspirada na narrativa bíblica, nos sugere com a força sintética de seu simbolismo uma interpretação metafísica quanto à origem das guerras, revoluções e catástrofes. Elas refletem a demissão do homem ante o chamamento da vida interior, furtando-se ao combate espiritual que o amedronta, mas que poderia vencer com a ajuda de Jesus Cristo. O homem se entrega a perigos de ordem material no cenário sangrento da história. Ao fazê-lo, move-se da esfera da providência e da graça para o âmbito da fatalidade e do destino, onde o apelo à ajuda divina já não pode surtir efeito, pois aí já não se enfrentam a verdade e o erro, o certo e o errado, mas apenas as forças cegas da necessidade implacável e da rebelião impotente. No plano da história mais recente, isto é, no ciclo que começa mais ou menos na época do Iluminismo. Essas duas forças assumem claramente o sentido do rígido conservadorismo e da ubris revolucionária. Ou, mais simples ainda, direita e esquerda. O drama inteiro aí descrito pode se resumir iconograficamente no esquema em cruz que coloquei depois em O Jardim das Aflições, mas que já está subentendido em A Nova Era e a Revolução Cultural, pois constitui a estrutura mesma do enfoque analítico pelo qual procuro aí apreender a significação das duas correntes de ideias mencionadas no título, o holismo neocapitalista de Fritjof Capra e o empreendimento gramsciano de devastação cultural.
Nesse primeiro volume, a forma adotada inicialmente não podia ser mais clara e foi imposta pela natureza mesma do assunto. Uma introdução, um capítulo para Capra, outro para Gramsci, um retrospecto comparativo e uma conclusão inescapável. As ideologias, quaisquer que fossem, estavam sempre limitadas à dimensão horizontal do tempo e do espaço, opunham o coletivo ao coletivo, o número ao número. Perdida a vertical que unia a alma individual à universalidade do Espírito Divino, o singular ao singular, perdia-se junto com ela o sentido de escala, o senso das proporções e das prioridades. De modo que as ideologias tendiam a ocupar totalitariamente o cenário inteiro da vida espiritual e a negar ao mesmo tempo a totalidade metafísica e a unidade do indivíduo humano, reinterpretando e achatando tudo no molde de uma cosmovisão unidimensional. As notas e apêndices, que aparentemente colocam alguma desordem na forma do conjunto, servem aí a dois propósitos opostos e complementares. De um lado, indicar as bases mais gerais que o argumento conservava implícitas, mostrando ao leitor que a análise de Capra e Gramsci era apenas a ponta visível de uma investigação muito mais ampla que, àquela altura, só meus alunos conheciam através das aulas e apostilas do seminário de filosofia, mas que, nas condições de uma vida anormalmente agitada, eu não estava certo de poder redigir por completo algum dia. De outro lado, indicar que minhas análises não pairavam do céu das meras teorias, mas que se aplicavam à compreensão de fatos políticos que se desenrolavam na cena brasileira na hora mesma em que eu ia escrevendo o livro. Daí as arestas polêmicas que dão a trechos desse ensaio uma aparência de jornalismo de combate. Se alguns leitores não viram no livro mais que essa superfície e como outros não verão em O Imbecil Coletivo senão a crítica de ocasião a certos figurões do dia e em O Jardim das Aflições um ataque ao establishment uspiano, não posso dizer que perderam nada, pois o restante e o melhor do que se contém nesses livros não foi feito realmente para esses leitores e é bom mesmo que permaneça invisível aos seus olhos. Se no prólogo reúno aqui umas notas que fui tomando à margem do noticiário cultural brasileiro entre 1992 e 1996. Referem-se todas a um tema único: a alienação da nossa elite intelectual, arrebatada por modas e paixões que a impedem de enxergar as coisas mais óbvias. São observações esparsas, não pretendem traçar um diagnóstico de conjunto, mas indicam fortemente no sentido de uma suspeita, a suspeita de que algo no cérebro nacional não vai bem. 5. Todas tomam como ponto de partida algum acontecimento cultural local, um espetáculo, a edição de um livro, as palavras de algum figurão ditas em entrevista e procuram desentranhar as concepções de ordem geral que encerram, julgando-as em seguida do ponto de vista da coerência intrínseca, do confrontação com os fatos e das exigências de uma cultura superior. Compensando, porém, a homogeneidade dos temas e a unidade do critério que os interpreta e julga, é múltiplo o enfoque e variado o estilo, motivo pelo qual se encontrarão aqui desde breves ensaios filosóficos, Rorty e os animais e nota sobre Charles S. Peirce, e de crítica cultural, O Imbecil Coletivo e Christopher Lasch, até esboços humorísticos, ideias vegetais e apêndices, e meras notas jornalísticas, de modo que o leitor, girando de posição, não sinta o desconforto do assunto. Este livro completa a trilogia que, iniciada com a Nova Era e a Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antonio Gramsci e prosseguida com O Jardim das Aflições, de Epicuro à Ressurreição de César, ensaio sobre o materialismo e a religião civil, consagrei ao estudo da patologia intelectual brasileira no novo panorama do mundo.
A função dele na série é mostrar, por meio de exemplos, a extensão e a gravidade de um fenômeno de que o primeiro deu o alarma e cuja localização na história das ideias no Ocidente foi estudada no segundo. 6. A seleção das amostras é fortuita. Encontrei-as na imprensa. Certo ou errado, achei que podiam compor um exemplário significativo do estado de espírito dos letrados brasileiros na presente fase da nossa história. Letrado, na maioria dos casos, é apenas um modo de falar, designa as pessoas que teriam a obrigação de sê-lo, em razão de cargo, ofício, fama ou pretensão. O leitor talvez se espante de que alguns dos fatos aqui abordados não tenham por cenário o Brasil e sim os Estados Unidos. 7. Mas é que não falo da cultura norte-americana tal como a veem os americanos do norte, mas tal como ela aparece aqui, na nossa imprensa literária. O material é de lá, mas o recorte seletivo é nosso, revela nossos interesses e prioridades. Em segundo lugar, e como se vê por esse recorte mesmo, a confusão local consiste, quanto a alguns aspectos essenciais, num reflexo da crise da inteligência norte-americana. Cronicamente incapaz de qualquer pensamento independente, a intelectualidade brasileira compensa sua míngua de força criadora com um excesso de sensibilidade para as oscilações do mercado de ideias no mundo. Ninguém, como os nossos letrados, tem um senso tão agudo da atualidade e uma pressa tão descarada de renegar da noite para o dia suas devoções da véspera, a menor suspeita de estarem superadas. Volúveis e inseguros, esfalfam-se por acertar o passo com as badaladas do relógio da moda, esse eco da história que tomam pela história mesma. O desejo de segurança é um impulso normal do ser humano. Foi ele que impeliu os primeiros filósofos a buscarem uma verdade para além das flutuações da opinião. Mas esse desejo toma, entre os intelectuais brasileiros, um sentido caricatural e perverso. Em vez de buscar segurança numa intuição direta e pessoal, imaginam poder encontrá-la na adesão coletiva e epidêmica às tendências de prestígio mais recente no que chamam os grandes centros produtores de cultura, expressão que já revela toda uma concepção coisista e mercadológica do que seja cultura. Temerosos demais para tentarem atinar por si com o certo e o errado, encontram alívio e proteção no sentimento de estar em dia com a opinião mundial, ou com o que tal lhes parece. 8. Isto poupa-os de um esforço angustiante, reduzindo a atividade da inteligência a uma operação de aritmética elementar, dedicada a buscar, em vez da ordem das razões, a mera soma das opiniões. Foi assim que, de cópia em carbono da moda francesa, evoluímos para nos tornar uma reprodução em fax da mentalidade norte-americana. Quando, nas últimas 3 décadas, a crise do comunismo foi minando o prestígio das grandes divas intelectuais do marxismo europeu, como Jean-Paul Sartre, Althusser, Lukács, a bússola intelectual brasileira girou de Paris para Nova York. 9. Onde despontavam duas poderosas correntes de modas culturais, a nova esquerda e a nova era, New Left e New Age. Desde a década de 60 o Brasil foi se tornando cada vez mais dependente dos Estados Unidos em matéria de ideias. E aí somaram-se várias circunstâncias nefastas, para produzir o quadro presente da nossa miséria cultural. Primeira, a transferência da nossa matriz cerebral para Nova York deu-se justamente no momento em que os Estados Unidos entravam num declínio intelectual alarmante. Isto já mostra nossa radical desorientação, nossa dificuldade de selecionar as influências segundo uma escala de prioridades sensatas, nossa propensão a guiar-nos pelos sinais enganosos do brilho momentâneo. No romantismo preferimos Victor Hugo a Hölderlin. Em 22, quando havia no mundo um Rilke, um Yeats, seguimos a estrela cadente de Marinetti. Nos anos 50, ignoramos Husserl para seguir Jean-Paul Sartre, seu reflexo esmaecido. Agora deslumbramo-nos com a fosforescência de um Richard Rorty, de um Frederick Jameson, sem nos darmos conta de que é um desperdício importar novas maquiagens para filosofias defuntas, já que a produção local de cosméticos funerários é autossuficiente. 10. Segunda, o descrédito mundial do marxismo coincidiu, no tempo, com a ascensão das esquerdas ao primeiro plano da política nacional. E justamente na hora de sua maior glória, elas se encontram mais desorientadas do que nunca, sem outros modelos a copiar senão os resíduos da decomposição intelectual norte-americana.
e como a intelectualidade esquerdista ocupou todos os postos estratégicos da indústria de prestígios dominando as universidades, as comunicações, o mercado de livros, ela contaminou com a sua indigência a totalidade da vida cultural brasileira. 11. Terceira, nosso declínio intelectual foi acompanhado de um notável progresso dos meios materiais de difusão da cultura, ampliação e modernização da indústria livreira, abertura de espaços para o noticiário cultural na TV e nas rádios, aumento prodigioso do número de vagas universitárias, multiplicação das verbas oficiais para a produção cultural, etc. Assim, quanto mais baixa a qualidade das ideias, mais largos os canais por onde se despejam na cabeça do povo a latrina mental dos intelectuais. Pior ainda, premiando de supetão o intelectual jovem, despreparado e sem lastro interior, o sucesso atua como o sinal encorajador de que um imbecil precisa para tornar-se um imbecil arrogante. Mas aconteceu quarta circunstância, que a arrogância palavrosa da intelectualidade encontrou, no ambiente de indignação popular contra a miséria e a corrupção, o mais potente dos estímulos que as almas insinceras necessitam para livrar-se do último vestígio de compostura, um pretexto moralizante. Quando a leviandade, a tolice, a arrogância pretensiosa são convidadas a subir ao palanque para discursar em nome da ética, não há mais limites para os progressos da inconsciência, a moralidade é o último refúgio dos imbecis. 12. O quadro fecha-se no instante em que alguns espertalhões da geração mais velha, vendo ascenderem ao primeiro plano da vida pública esses batalhões de prioridades sensatas, nossa propensão a guiar-nos pelos sinais enganosos do brilho momentâneo. No romantismo preferimos Victor Hugo a Hölderlin. Em 22. O cisco é a trave. 126. Em boa hora publicou o Globo na seção Livros de 29 de outubro a entrevista de Pierre Bourdieu sobre a tirania que os intelectuais de segundo time exercem sobre os meios de comunicação. Os produtores de fast thinking impedem a divulgação de tudo o que ultrapasse o seu próprio âmbito de preocupações restrito ao temário de interesse jornalístico mais imediato e criam assim a impressão falsa de uma decadência da produção cultural, quando o que há é uma decadência do debate cultural, nivelado cada vez mais aos debates da TV sobre sexo e política. Mas é preciso acrescentar duas notas à excelente entrevista. Primeira, o estado de coisas descrito por Bourdieu não é novo. Já foi denunciado no início da década de 80 por Claude Lévi-Strauss. A palavra do jornalista, do editor, do apresentador de TV, dizia o grande antropólogo, passavam a ter mais peso que a do cientista, do filósofo, do artista criador. E em resultado a cultura se rebaixava a um comentário das notícias do dia. Um pouco mais tarde dois pesquisadores, Hervé Amon e Patrick Reutemann, fizeram um levantamento minucioso da classe dos intelocratas, os donos da circulação das ideias, mostrando que, no fim das contas, o teor geral da vida cultural francesa era determinado por um número muito pequeno de cérebros, e não dos mais brilhantes. Segunda, no Brasil a classe dos intelectuais mediáticos, como os chama Bourdieu, é menor, porém mais coesa e mais ciumenta do que na França. Entre nós o interesse jornalístico tornou-se a cláusula pétrea que governa o mundo da cultura, e as produções culturais mais afetadas de imediatismo e mundanismo acabam por receber um tratamento preferencial. A imprensa cultural já não tem regras próprias, fundadas no caráter específico das manifestações do pensamento, mas copia sem o menor senso crítico a receita do jornalismo em geral. Um livro, mesmo de ciência ou filosofia, que não trate de assuntos que dêem manchete sexo, política e rock and roll é tratado como obra menor ou é completamente ignorado. Mas o padrão imposto pelo jornalismo acaba sendo absorvido pelas universidades, pelas academias e pelos cérebros individuais dos escritores e artistas, e no fim a cultura como um todo acaba por não ser nada mais que um jornalismo de luxo. Livros, filmes, peças de teatro são apenas o feedback da imprensa e da TV. Ora, este mesmo assunto de que estou falando, a tirania dos intelectuais mediáticos, não parece ter muito interesse jornalístico, de modo que só vem a ser abordado na imprensa quando acontece de algum figurão opinar a respeito, e mesmo neste caso o interesse da matéria centra-se no personagem e não no tema.
Se houvesse interesse no tema enquanto tal, ele seria destaque mesmo quando abordado por um João Ninguém. Mas como haveriam os intelectuais mediáticos de interessar-se por aquilo que põe em xeque o mais incontestado e discreto dos poderes? Assim, a denúncia de Bourdieu é neutralizada por um duplo efeito de distanciamento. Primeiro, já não se trata de uma preocupação generalizada entre os intelectuais maiores, e sim de uma opinião do Sr. Pierre Bourdieu exótica e sem sentido prático como todas as opiniões meramente pessoais. Em segundo lugar, trata-se de algo que acontece lá longe, na França, e que não nos diz respeito senão a título de curiosidade ultramarina. Se, ao contrário, algum brasileiro desconhecido escrevesse para denunciar fenômenos semelhantes e de maior gravidade observados bem aqui diante do nosso nariz, seria solenemente ignorado pela imprensa. Permito-me lembrar que esse brasileiro existe, sou eu. Há 3 décadas procuro chamar a atenção de meus colegas jornalistas para os efeitos profundos e não raro maléficos que seu trabalho exerce sobre a cultura em geral, e nunca encontrei outra resposta senão a completa indiferença. Comecei faz tempo, num pequeno trabalho publicado na década de 70, sob o título Imprensa e Cultura, anunciei para breve o dia em que as páginas culturais dos jornais, em vez de refletir a atividade cultural, acabariam por moldá-la, rebaixando-a a um subproduto do jornalismo. A disputa entre o interesse jornalístico e o interesse cultural acabaria pela redução deste último ao primeiro. O trabalho suscitou algum debate epidérmico em faculdades de jornalismo, mas logo o assunto morreu. Tentei voltar a ele numa série de artigos encomendados pela revista Isto É, que despertaram tanto interesse na redação que jamais chegaram a ser publicados. Outras matérias sobre o mesmo tema só foram aceitas por publicações especializadas como a excelente revista Imprensa, por exemplo, e continuaram assim longe dos olhos do público geral. Por isso, é estranho o destaque dado à entrevista do Sr. Pierre Bourdieu, porque deveríamos antes tomar consciência do que se passa na França do que daquilo que ocorre entre nós. A luta, um garoto afelatiu num homem, e ambos o coito anal passivo. Inexistindo risco de gravidez, a responsabilidade civil do ato seria bastante atenuada. Que argumento nos sobraria, então, para condenar as relações sexuais entre adultos e crianças, desde que consentidas por ambas as partes? O ensino da homossexualidade às crianças terá 2 consequências catastróficas. Primeira, favorecerá a opção mais fácil e incitará praticamente todas as crianças à experiência homossexual numa fase da vida em que ainda não podem desfrutar plenamente da heterossexualidade. Ensinados o homossexualismo e o heterossexualismo como preferências equivalentes, a opção infantil não será livre, pois favorecerá quase que necessariamente o homossexualismo. Segunda, a longo prazo, entregará as crianças à mercê dos homossexuais adultos e suscitará a eclosão de movimentos pela liberação das relações eróticas entre adultos e crianças. O pedófilo, retroativamente, se tornará vítima inocente da sociedade repressiva que lhe impede o acesso a seu objeto de desejo. E os direitos dos gays? O único direito que podem reivindicar legitimamente é o de que sua conduta sexual privada não lhes acarrete discriminação no emprego e na vida social em geral. A sociedade que lhes der isso já lhes deu tudo quanto merecem. Porém, primeiro, a mera expressão de condenação moral não é discriminação. É exercício da liberdade de consciência. Segundo, o preconceito mesmo, por irracional e fanático que seja, não é discriminação, desde que não se expresse em atos agressivos ou danosos. Terceiro, os gays não têm, moralmente, nenhum direito de induzir crianças à prática da homossexualidade, o que seria atraí-las por um caminho mais fácil antes que elas estivessem em condições de avaliar pessoalmente e diretamente o significado de ambas as experiências, homo e hétero. Os demais seres humanos têm, ao contrário, o dever de procurar induzi-las à heterossexualidade, desde que não manifestem por si mesmas uma tendência contrária demasiado forte. Somente os adultos devem ser totalmente livres para optar, porque somente para os adultos existe propriamente a heterossexualidade. Quarto, os gays não têm nenhum direito a pretender que suas preferências sexuais sejam mais dignas de respeito que as convicções morais ou religiosas dos outros.
Qualquer sistema de crenças morais, especialmente qualquer sistema que já tenha servido de fundamento a uma civilização inteira, é, por si mesmo, mais valioso e mais digno de respeito que a expressão de um gosto em particular. Quinto, nenhuma preferência pessoal, por mais justa ou legítima que seja, deve disputar a primazia com o que é necessário à subsistência da espécie humana. Os gays não têm, moralmente, nenhum direito de pretender que sua conduta valha tanto ou seja tão digna de respeito quanto a dos héteros. O homossexualismo é e será sempre uma questão de gosto, e o heterossexualismo uma questão de vida ou morte. Nenhum sofisma poderá jamais revogar essas evidências, que estão no fundo da alma de todo ser humano. Pessoa letrada ignorar que durante milênios as tarefas mais duras da vida, a guerra, a lavoura e a pecuária, a construção civil, o transporte de mercadorias por mar ou em lombo de burro puderam ser atribuídas aos homens precisamente porque alguém se dispunha a ficar em casa para fazer a cama e catar as meias. É óbvio que, se alguns desses encargos puderam ser hoje transferidos a mulheres, criando concomitantemente para os homens uma obrigação moral de ajudar nas tarefas domésticas, foi justamente por causa do abrandamento geral das condições de trabalho que a técnica assegurou pelo menos a classe de pessoas a que pertencem D. Carmen e o autor destas linhas. Será que ela ignora mesmo que essa transformação não é ainda um fato consumado de escala universal, mas apenas uma tendência local das áreas mais desenvolvidas, cujos efeitos ainda não se manifestaram na maior parte da superfície do planeta? Será uma atitude de mulher adulta exigir que todos os homens do mundo se adaptem instantaneamente às regras da nova moral antes mesmo que os benefícios da modernidade se estendam a uma parcela significativa da população do mundo, beneficiária, ela mesma, de mudanças sociais que lhe permitem desempenhar uma tarefa importante? D. Carmen não se dá conta de que essas mudanças podem requerer adaptações profundas e difíceis, entre as quais uma nova divisão do trabalho doméstico. Não, ela parte do princípio de que essa nova divisão é natural e eterna e de que os machos não se enquadram de imediato em suas novas tarefas simplesmente porque são uns orgulhosos que têm medo de passar por veados. Ou será vício inerente à fragilidade das mulheres a tendência a explicar projetivamente os atos dos homens por motivações sentimentais que seriam inteiramente verossímeis para os atos delas? Não, não é possível que todas sejam tolas como D. Carmen. Além disso, muitos homens pensam como ela. Particularmente deprimente nesse gênero de opiniões tão frequentes hoje em dia é que nelas o relativismo histórico mais radical, a negação de quaisquer princípios morais universais, coexiste com exigências morais proferidas num tom absolutista que ignora da maneira mais ostensiva os fundamentos sociais da moral. Para D. Carmen, se o homem tem o dever de ajudar nas tarefas domésticas, não é porque a mulher também trabalha fora, mas é simplesmente porque sim, um imperativo categórico independente das condições objetivas. Mas qualquer pessoa de que em médio, umas décadas atrás, teria imaginação suficiente para ver que, transposta para fora dos quadros da moderna sociedade tecnológica, essa exigência não teria o menor cabimento. As guerras, por exemplo, durante quase toda a história humana foram não apenas tarefa exclusivamente masculina, mas também se travavam fora e longe dos barcos, das vilas e das fazendas, de modo a poupar as mulheres, as crianças e os velhos, que, nessas condições